Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez, irmãos, que alegria estarmos juntos para louvarmos, engrandecer o nome do nosso Deus. E temos feito isso desde o início dessa celebração. Estamos entoando canções de adoração ao nosso Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor publicamente. Estamos lendo juntos, como igreja, a palavra do nosso Deus. E tudo isso em ato de adoração ao Senhor. E nesse momento, nós vamos ouvir ao Senhor por meio das Escrituras. Ou melhor, ouvir o Senhor nas Escrituras. E eu peço então que os irmãos, por favor, abram comigo lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós estaremos fazendo uma leitura inicial, no texto da nossa reflexão, da nossa exposição, versos de 1 a 10. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu estarei lendo, os irmãos, a igreja do Senhor esteja acompanhando a leitura, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar ao Senhor, mas deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus soberano sobre todas as coisas. O Senhor Deus é a quem nos dirigimos. O Senhor Deus é a quem cultuamos e engrandecemos nessa noite. O Senhor Deus que se revelou pela Tua palavra. Por isso cremos, afirmamos, a palavra que lemos, a palavra que estamos, ó Deus, diante dela, nesse momento, é revelação do Senhor, é verdade do Senhor, é palavra eficaz, palavra infalível, palavra suficiente. Por isso, ó Pai, nós rogamos ao Senhor como igreja, que fale conosco, e nos instrua, e nos exorte, pois cremos, como dissemos agora há pouco, o Espírito Santo do Senhor fala nas Escrituras, por isso não confiamos em palavras de sabedoria humana, mas na palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, de fato rogar ao Senhor que seja conosco, nos dirigindo pela Tua graça, iluminando o nosso entendimento, para que possamos de fato compreender as Escrituras, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. Que sejamos transformados dia a dia pela verdade do Senhor,
para a honra e glória do teu nome e no poder de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, nessa série que temos vivenciado, testemunhado aqui na igreja, nessa primeira carta do apóstolo Pedro, nós precisamos lembrar daquilo que é o tema central da carta. Nós lembramos que Pedro, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, é uma carta que trata fundamentalmente da salvação em Cristo e como então esses salvos devem viver uma vida de santificação independente das circunstâncias, sejam elas de perseguição, sejam elas as circunstâncias mais adversas que nós podemos imaginar, os salvos devem ter um proceder santo, uma vida santa. Por isso, o tema dessa série de exposições é salvos e santos, como os eleitos de Deus devem viver no mundo. Como já vimos nas últimas exposições, nós começamos a ver lá no versículo 13 do capítulo 1, Pedro escrevendo aos seus leitores originais, isso chegando até nós, a igreja dos nossos dias, diversos deveres que caracterizam essa vida de santificação, deveres práticos, após ter, na introdução da carta, falado sobre quem somos, eleitos, santos, separados e salvos em Deus, e louvado seja o nome do Senhor por sua salvação. Então estamos vendo, desde o versículo 13 do capítulo 1, esses deveres práticos, preceitos práticos, que caracterizam essa vida de santificação. Como vimos, santidade pessoal, santidade e pureza pessoal, bem como amor fraternal, são marcas indispensáveis do viver santo, porque o nosso Deus, ele é santo. O Deus que nos resgatou através do sacrifício de Cristo e que nos regenerou por sua santa palavra. Esse é santo. E por isso, nós que fomos salvos por ele devemos também ser santos. Quando falamos, irmãos, de santificação, os irmãos talvez já tenham ouvido isso diversas vezes. Nós afirmamos e cremos isso pela palavra de Deus, fazemos isso pela palavra de Deus, que a santificação, ela é um processo. A santificação, como um ato da ordem da salvação, ela é um processo que começa na nossa salvação, começa no momento em que nós conhecemos ao Senhor, somos regenerados, e esse processo vai durar toda a nossa vida. Então é do conhecimento dos irmãos, é do nosso conhecimento que a Escritura fala da santificação como um processo. Como é que a Bíblia fala desse processo de santificação? Algumas vezes, a santificação ela aparece como essa jornada de santificação aparece como um crescimento. Ou seja, nós somos salvos, temos fé, mas precisamos crescer nessa fé. Nós, quando somos salvos, a Bíblia fala, e nós vamos ver como lemos aqui nesse texto, somos como crianças, como bebês recém-nascidos. Então esse processo de santificação, ele aparece nas Escrituras com várias metáforas. Uma criança que cresce fisicamente, se desenvolve mentalmente, psicologicamente. Vemos a metáfora da construção. Toda construção é um processo. Imagine alguns irmãos que já tiveram a oportunidade, por exemplo, de adquirir um terreno e olhar para aquele terreno visualizando uma futura casa, uma futura propriedade. Então ali ainda não tem nada, mas terá um dia. E aí quando começa-se o processo de construção, o dono ele vai testemunhando e vendo esse processo, que começa ali pelo alicerce, vai sendo levantadas as paredes, e aí começa-se a enxergar uma forma. Então, um crescimento, uma construção, enfim, metáforas que mostram a jornada de santificação como um desenvolvimento. É a ideia de que nós não estamos prontos ainda. Então, precisamos avançar. Ou seja, irmãos,
como santos, nós estamos indo de um lugar a outro, avançando, crescendo, passando por esse processo de construção, de crescimento e de desenvolvimento. Por isso, irmãos, Pedro, ainda falando sobre os deveres dos salvos, sobre os deveres dos chamados para serem santos, nessa seção do texto que nós acabamos de ler, Pedro escreve como a santificação ela implica em um crescimento pela palavra de Cristo, em edificação do povo de Deus para a adoração e para a proclamação da salvação. Eu vou repetir isso porque é a verdade fundamental da nossa passagem. A santificação implica em um crescimento que se dá pela palavra de Cristo, um crescimento que se mostra em uma edificação do povo, da igreja. Edificação do povo, visando algo, visando a adoração do Deus vivo e a proclamação dessa salvação ao mundo, diante do mundo. Vejamos, irmãos, então, olhando para o texto, como essas verdades são apresentadas. O apóstolo Pedro, do verso de 1 a 3, ele nos ensina que os santos, então, crescem e se desenvolvem pela palavra de Cristo. Como dito, irmãos, anteriormente, a santidade é algo que deve ser buscado por aquele que nasceu de novo. E por isso, Pedro começa essa seção do texto dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Ou seja, Pedro ainda está no mesmo assunto, falando sobre preceitos práticos que caracterizam essa santidade. Ou seja, aqueles que foram salvos, eles se livram, eles abandonam, eles tiram do caminho, eles removem a vida de pecado que eles tinham anteriormente, na ignorância. Então eles estão se livrando de tudo que os impede de caminhar, de crescer, de avançar nessa jornada. Despojando-vos, livrando, deixando para trás, tirando do caminho, removendo toda a hipocrisia. O mundo é um mundo hipócrita. O homem sem Deus é hipócrita. O homem sem Deus é mau, é pecador, é invejoso, é maledicente. Então isso faz parte do ser humano longe de Deus, caído em suas misérias, em seu pecado. Então, se nós estamos sendo retirados desse mundo pela salvação e pelo processo de santificação, então vamos ter que caminhar primeiro tirando isso do nosso caminho, tirando o pecado, tirando aquilo que nos atrapalha de correr a jornada da fé. E nós sabemos, irmãos, cada um de nós tem fraquezas distintas. Alguns encaram com muito mais dificuldade algumas áreas do que outros. Conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos os nossos pecados, e então, pela graça do Senhor que nos faz enxergar o modo de viver santo, nós sabemos o que é que precisa ser retirado da nossa jornada. A gente sabe o que precisa ser tirado da nossa vida para que então olhemos para frente e possamos caminhar a jornada de santificação. Então estamos tirando do nosso caminho e removendo toda a maldade, para que então, irmãos, possamos desejar aquilo que dá o crescimento do cristão, que é as Escrituras. Olhe a expressão que Pedro usa no versículo 2. E então, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, remova o pecado, remova as práticas pecaminosas, e então deseje. E um desejo que não é de qualquer maneira, mas é um desejo ardente pelo alimento, que é a palavra de Deus. Pedro, então, usa aqui a metáfora, como nós dissemos agora há pouco na introdução, de uma criança recém-nascida que necessita do leite materno. As mães aqui sabem muito bem a importância do leite materno para o crescimento saudável do bebê, da criança.
Sabemos que quando a mãe não pode amamentar o seu filho, há outras formas de alimentá-lo, lógico, mas nada se compara àquilo que dá o crescimento saudável à criança. O leite que dá esse crescimento e esse desenvolvimento saudável. Veja, em outros lugares das Escrituras, como é o caso do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e o capítulo 5 da carta aos Hebreus, essa ilustração ela aparece apontando os imaturos na fé. Tanto em 1 Coríntios 3 como em Hebreus 5, Paulo em 1 Coríntios e o autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, usa a mesma metáfora para exortar os irmãos, porque eles precisavam já ter avançado, mas ainda estavam precisando tomar esse leite. Veja como seria esquisito se nós imaginássemos em nossa mente um homem de 20 anos tomando o leite da sua mãe. É esquisito, né? Ter essa imagem em nossa mente. Então, em 1 Coríntios 3 e Hebreus 5, eles usam os autores, os respectivos autores dessas cartas, usam a metáfora para dizer, olha, vocês já precisavam ter avançado na caminhada de vocês, mas vocês ainda estão tomando leite. Aqui, em 1 Pedro, ele não está fazendo uma exortação. Não é essa a intenção, não é uma correção, não é um alerta sobre imaturidade cristã. Não é isso. Embora possamos entender à luz desses textos essas verdades. O que Pedro está dizendo aqui é que nós, todos os cristãos, independentemente do quanto você já caminhou, se nós passaremos esse processo de santificação durante toda a nossa vida, nós precisamos desejar o alimento espiritual, que é as Escrituras. Nós devemos ter esse desejo, todo crente, o alimento espiritual, que é o ensino cristão encontrado nas Escrituras. É esquisito, irmãos, ver muitas vezes crentes que querem ver a sua vida espiritual se desenvolver, só que distante das Escrituras. Isso não vai acontecer. Porque o nosso alimento é as Escrituras, é a verdade de Deus. Muitos chegam em momentos de oração, de intercessão, orem pela minha vida espiritual. E podemos fazer isso. Não só podemos, mas devemos. Mas é esquisito, irmãos, é estranho que muitos que pedem oração pela sua vida espiritual, para que eles sejam mais maduros, para que eles cresçam na sua fé, eles passam a semana sem comer o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, é lógico que eles não vão desenvolver na sua jornada de santificação, porque nós precisamos desse alimento. Ler as Escrituras, irmãos, é fundamental para o amadurecimento do crente. Assim como o corpo precisa se alimentar, nós precisamos desejar ler cada vez mais as Escrituras, conhecer mais as Escrituras, e então ter esse alimento por meio das Escrituras. Não há, então, irmãos, crescimento em santificação em fé se estivermos distantes da palavra de Deus. Pedro, é claro, ao dizer que por esse alimento, por esse genuíno leite espiritual, nós recebemos o crescimento para a salvação. Alguns podem até questionar, dizendo assim, quer dizer que eu não sou salvo. Eu tenho que crescer e atingir um estágio de salvação. Não. A salvação é por meio da fé e da justificação que Cristo nos concede por meio do seu sangue. Cremos, fomos salvos e justificados. Mas a santificação é o último estágio da ordem de salvação. Então, santificação também é salvação. Aqueles que são salvos permanecem salvos pela santificação. Que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que são salvos perseveram nessa salvação. Perseveram nessa santificação. Então precisamos desse alimento, irmãos, para avançar na nossa fé. É assim, tendo isso em mente, que a nossa confissão de fé, ela diz o seguinte, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, no parágrafo 1º, diz: a graça da fé
por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Então a fé é uma operação do Espírito em nosso coração. É uma dádiva, é uma graça. Mas ele diz que essa mesma salvação, essa mesma fé, melhor dizendo, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, e por esse ministério, pelo ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então a fé é alimentada, a fé é fortalecida por meio da graça do Senhor, ministrada a nós pela palavra do Senhor, primeiro pela palavra do Senhor, mas também pelos sacramentos e pela oração. Isso, irmãos, Pedro deixa claro que é algo natural de quem foi salvo. É por isso que o verso 3 diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, se vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, se vocês experimentaram a salvação por esse Deus que é bom, então vocês vão e precisam desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam. Então, irmãos, é essencial essa jornada de fé, o papel das Escrituras do nosso alimento espiritual. Em segundo lugar, irmãos, além de Pedro dizer que os santos, eles crescem por meio da palavra de Cristo, eles se desenvolvem por meio do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, Pedro nos ensina que os santos também são edificados, casa espiritual, à medida que eles se aproximam de Cristo em fé e obediência. É mais uma verdade sobre esse processo de santificação. À medida que buscamos, à medida que nos aproximamos de Cristo em fé, em obediência, nós vamos sendo edificados. Olha a segunda metáfora aí. Depois do recém-nascido que precisa ter o seu desenvolvimento, a casa, o prédio, ele precisa ser construído, passar por esse processo de edificação e de construção. Essa verdade está aí no verso 4 até o verso 8, quando Pedro diz, chegando-vos. Olha a expressão, chegando-vos, se aproximando, buscando a Cristo. À medida que vocês crescem, que vocês buscam a Cristo, melhor dizendo, vocês vão passando por esse processo de edificação. E aí, irmãos, a metáfora aqui, ela é muito linda, é muito profunda. Nós temos uma casa espiritual, nós temos uma pedra que vai servir de alicerce, a pedra fundamental, a pedra de esquina, e nós temos as outras pedras que vão ser colocadas. Essa é a metáfora do apóstolo Pedro nessa passagem. Primeiro, olhemos para a pedra que vive, né? A pedra que vive, eleita e preciosa, ela é Cristo. Por isso que ele diz, chegando-vos a ele, a pedra que vive. Então essa pedra, ela é Cristo. É a pedra fundamental, é a pedra angular. E no texto, essa pedra, ela se apresenta com duas características importantes, ou dois objetivos diferentes no texto. Primeiro, Cristo aparece como pedra angular. E aí Pedro retira essa expressão lá de Isaías capítulo 28, verso 16, quando ele cita no verso 6 aí, ele cita a passagem lá do profeta Isaías, quando ele diz, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, essa pedra angular é Cristo. E ela parece aqui, irmãos, tirada de uma prática, ou de uma experiência, de um conhecimento que os judeus, que os leitores originais tinham, que a pedra angular era a pedra fundamental, que era utilizada nas antigas construções. Ela era caracterizada por ser a primeira pedra que era assentada na esquina do edifício, formando então um ângulo reto entre as duas paredes. A partir dessa pedra angular, então, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então veja, a pedra angular, ela firma a construção, para que todo o prédio seja bem edificado, bem colocado, firme.
a pedra angular serve também para alinhar um crescimento que nós podemos dizer que é um crescimento saudável. Não podemos fazer uma construção sem um alinhamento, de qualquer maneira, colocando as pedras de qualquer maneira, colocando os tijolos de qualquer maneira. Precisamos alinhar a construção. Então isso aponta para um crescimento saudável. A pedra, que é Cristo, a pedra angular, ela é fundamental. Então esse é o primeiro objetivo que a pedra aqui se apresenta. Para nós, então, Cristo como a pedra angular, para nós que nos achegamos a Cristo, para nós que cremos em Cristo, para nós que somos obedientes à sua palavra, essa é a pedra fundamental do templo, do qual todos nós somos também pedras vivas, edificados e firmados para adorarmos ao nosso Deus por intermédio dele. Olha só, irmãos, Pedro diz isso. A pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, essa pedra é eleita e preciosa. Então nós, Cristo é a pedra fundamental e nós somos as pedras que somos colocadas depois. Pedras também que vivem. Por isso que ele diz no verso 5, também nós mesmos, ou vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O verso 7, a parte A, diz, para vós outros, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Então, para nós que cremos, para nós que nos achegamos a Deus, para nós que obedecemos às Escrituras, nós somos essas pedras que estamos na grande construção, na grande casa espiritual. Cada um de nós, individualmente, é parte dessa construção. E juntos é que nós somos casa espiritual e habitação de Deus. Os irmãos agora vão lembrar do nosso estudo pela manhã, em que nós falamos que nós somos sacerdotes, como Pedro diz aqui, para ser de sacerdócio santo. Pedro, então, está tirando a imagem aqui do sistema sacerdotal levítico, daquele sistema de adoração em que os sacerdotes iam no templo adorar a Deus, oferecer sacrifício, e havia um templo, havia uma construção dedicada à adoração pública do povo de Deus, que era mediada pelo sacerdote. Agora, todos nós, como sacerdotes, podemos nos achegar, sendo cada um uma pedra dessa grande construção, para que adoremos a Deus. A santidade, irmãos, como até nós já vimos anteriormente, fala então da nossa vida de comunidade, nossa vida em igreja, como corpo. Precisamos uns dos outros. Ou no processo de santificação, é indispensável que estejamos juntos, adorando a Deus, sendo povo, sendo casa espiritual. A casa espiritual, então, somos nós, reunidos, para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. Esse é o objetivo. Nós, irmãos, que temos essa pedra como preciosa, nós vamos, por meio de Cristo, adorar o nosso Deus. Adoramos a Deus por intermédio de Cristo. Nos achegamos ao Senhor para adorá-lo, para servi-lo, apenas por meio dele, que é o nosso grande sumo sacerdote. Então isso é a igreja. É um povo que é a habitação de Deus e que juntos, em comunhão, oferecem sacrifícios agradáveis ao Senhor através da sua adoração e serviço. Mas existe um segundo objetivo que Pedro fala dessa pedra. O segundo uso dessa pedra. Para nós, ela é fundamental. Somos edificados nela. Mas para os ímpios, ela é uma pedra de tropeço. E aqui é a mesma pedra. Aqui é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo que para nós é preciosidade. O mesmo Cristo que para nós é essa pedra eleita preciosa de fundamento. É para os ímpios uma pedra que eles tropeçam. Uma pedra que eles são destruídos. Eles tropeçam e caem. Eles são confundidos. Por quê? Porque eles não creem. Porque eles não receberam a Cristo pela fé. É por isso que o verso 7
diz, fazendo esse contraste para nós, ou para vós outros, melhor dizendo, os que credes, ele é a preciosidade, mas para os descrentes, e aí ele cita agora o Salmo 118, e depois ele cita Isaías de novo, capítulo 8, dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes, olha a explicação de Pedro, são estes, no final do verso 8, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Tá aí para nós claramente a característica daqueles que tropeçam na pedra. Eles são os descrentes. Ou seja, eles não creram como nós em Cristo. Eles não receberam a Cristo como Salvador. E por não crerem em Cristo, eles são desobedientes. Eles tropeçam na palavra. Olha que ensino, irmãos, precioso. A palavra que é alimento para nós é tropeço para os descrentes. Por isso que os descrentes querem distância da verdade. Eles precisam da verdade, mas eles não querem a verdade. Porque eles não querem agradar a Deus. Porque eles não creem em Deus, não creem em Cristo. Isso, irmãos, como quando nós olhamos para essas passagens, o profeta Isaías e os Salmos, todas essas profecias, elas se cumpriram quando Cristo ele encarnou, ele pregou, fez o seu ministério terreno, e os judeus, que nas palavras do próprio Cristo são aqueles para os que o Senhor veio, os judeus estes crucificaram o Filho de Deus. Eles não creram no Filho de Deus, eles não receberam, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então toda essa palavra de os construtores rejeitaram, aqueles que não creram tropeçaram na pedra, porque os judeus não reconheceram Cristo como Messias. E essa explicação, ela é dada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, verso 30 a 33. Lá Paulo cita tanto Isaías 28 como Isaías 8, numa passagem só. Escute o que ele diz, o que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Por que isso? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então os judeus que confiaram na sua própria carne, os judeus que muitos deles confiaram nas obras, na obediência à lei, e não receberam então a justificação que procede da fé, e da fé somente em Cristo, foram eles que tropeçaram nessa pedra. Foram os judeus do primeiro século que não receberam o Messias. Mas, irmãos, essa verdade ela pode ser também aplicada hoje, aos nossos dias. Porque ainda hoje, aqueles que não creem e que não vivem a obediência da palavra, aqueles que não creem, não são salvos. Porque a salvação ela é somente por meio da fé, de uma fé que é genuína em Cristo. Então, quem não crê, quem vive na desobediência, ou quem crê que é salvo mediante as obras, mediante a méritos pessoais, esses homens tropeçam em Cristo. Eles tropeçam no Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é outra. E eles precisam receber a Cristo. Então nós, irmãos, à medida que cremos, que recebemos o Senhor e continuamos crendo, nós somos a cada dia edificados nessa casa espiritual, nessa casa que é dedicada ao Senhor, para que continuemos dia a dia, semana a semana, de tempos em tempos, adorando a Deus, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Cristo. Não há um outro caminho.
senão pela igreja do Senhor, para agradar a Deus, para adorar ao Senhor. E em último lugar, irmãos, ainda, para encerrar a nossa exposição, após o apóstolo Pedro ter dito que os santos são aqueles que crescem e se desenvolvem por meio da palavra, depois de dizer que os santos são aqueles que crescem e são edificados à medida que creem em Cristo e obedecem à sua palavra, Pedro também nos ensina que os santos, por aquilo que eles são no Senhor, eles proclamam o Deus que os salvou. Os santos, por aquilo que eles são no Senhor, podemos acrescentar por aquilo que eles deixaram de ser, eles proclamam no mundo o Deus que os salvou. Pedro chega ao final dessa sessão, os versos 9 e 10, colocando vários adjetivos que os santos, que o povo de Deus, que a igreja recebe. E quais são as implicações disso? Nós conhecemos essa passagem. O verso 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdócio real, são nação santa, são povo de propriedade exclusiva de Deus. Adjetivos esses, irmãos, que eram usados para caracterizar o povo do Antigo Testamento também. Se olharmos Êxodo 19, Deuteronômio capítulo 7, os mesmos adjetivos são aplicados à nação de Israel, que era a nação santa, que era o povo de propriedade exclusiva de Deus, que era a raça eleita, escolhida e separada por Deus. Agora, irmãos, esses adjetivos são usados e aplicados a nós, o povo de Deus de todos os tempos. Os gentios, então, são incluídos nessas promessas, nessa graça. Isso mostra, irmãos, que a mesma igreja, embora tendo naturezas distintas, características distintas, a igreja do Senhor já estava no Antigo Testamento. Esse povo já estava no Antigo Testamento. Há uma continuidade. Estamos na mesma igreja, não são dois povos, não são duas igrejas, não são duas comunidades, Israel e igreja. Mas é a mesma igreja em tempos diferentes, em administrações diferentes da mesma aliança de graça. É o mesmo povo. Por isso nós somos chamados também de raça eleita, de sacerdócio real, de povo santo, povo separado por Deus, que pertencemos a Deus para servi-lo, para adorá-lo. Nós, irmãos, a igreja, os santos, somos o povo do Senhor, com os mesmos adjetivos que eram aplicados a Israel. Nós, os gentios, agora também juntos com Israel, juntos com povos de vários lugares do mundo, somos esse grande povo de Deus, essa grande família, e isso é uma grande bênção que nos alcança. E então, por meio daquilo que somos, lembra que nós já falamos sobre isso nessa série, é a nossa identidade cristã que nos define, a identidade de quem somos em Deus, santos, separados, dedicados ao Senhor. Por meio do que somos, é que nós adoramos, proclamamos e evangelizamos o mundo. O texto diz, verso 9, o objetivo é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, isso fica claro no verso 10, que Pedro está falando aos gentios, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então o objetivo é esse, irmãos, é proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, se nós somos a igreja, somos o povo que o Senhor escolheu para pertencer a Ele de maneira exclusiva, para sermos dedicados a Ele em santidade, nós temos que fazer isso diante de um mundo que se distancia de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos luz, que nós somos sal. E não é, embora isso esteja incluído, no momento que eu vou e apresento um plano de salvação a alguém fora da igreja,
que eu estou proclamando as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz. Mas em todos os momentos, quando cantamos, quando cultuamos publicamente, quando fazemos isso como igreja, nós estamos proclamando as virtudes de Deus. Estamos proclamando os atributos de Deus. E fazemos isso de portas abertas. Para quem quiser ouvir, para quem quiser receber essa mensagem. E fazemos isso também quando vamos intencionalmente ao mundo caído para dizer: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E a igreja então cumpre esse papel, cumpre essa missão, à medida que ela se dedica em santidade, se dedica em adoração pública, em adoração particular, em evangelização, em serviço a Deus. Os santos se dedicam a proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz. Eu concluo, irmãos, dizendo, e como nós vimos nesse texto, aqueles que abandonaram a vida de pecado, antes de qualquer coisa, devem desejar ardentemente o alimento espiritual, a palavra de Deus, que é o que os faz crescer. E isso, irmãos, não somente individualmente, não somente como pessoas, como indivíduos isolados, mas como aqueles que pertencem ao povo, que pertencem à igreja. Aqueles que são, por meio do buscar a Deus, do se aproximar de Deus, edificados, casa espiritual, pela fé em Cristo, para então, como dissemos, cumprirmos o nosso papel em adoração, em proclamação do Deus vivo a quem pertencemos. Essas são as características que o apóstolo Pedro nos apresenta para o viver santo em comunidade, no poder e pela graça de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós ainda, Pai, louvamos, engrandecemos o Teu maravilhoso nome por essa palavra. Rogamos, ó Pai, que o Senhor aplique essa verdade em nossos corações e que o Senhor Deus possa, pela fé e pela graça do Teu Espírito, desenvolver em nosso coração consciência de que precisamos desejar ardentemente a Tua palavra. E que, ó Deus, como salvos que precisam desenvolver a sua fé, a sua santificação e a sua jornada de fé, ó Deus, que o Senhor nos edifique, que o Senhor opere em nós um crescimento, que o Senhor opere em nós um desenvolvimento para que possamos, como igreja e como povo do Senhor, nessa terra, nesse mundo, cumprir a missão do Senhor, proclamarmos as virtudes do Senhor, oferecermos sacrifícios agradáveis diante do Senhor, que possamos então ser luz para o mundo que está em trevas. O Senhor nos resgatou das trevas, para que agora sejamos luz. Que em tudo, ó Pai, o Senhor nos ajude para a honra e para a glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém.